Alô, alô, nós somos o Mega Papo e este é o seu podcast. Eu sou Maria Eduarda Roque. Eu sou a Nicole Pauser. Eu sou a Eduarda Guiar. Eu sou Lícia Gomes. Eu sou Beatriz Xavier. Eu sou a Marina Lopes. O assunto de hoje é sobre insegurança alimentar e trouxemos um convidado especial para poder comentar conosco sobre este assunto tão relevante neste momento que estamos vivenciando por agora. O professor Williams. Professor, Obrigado. Bom, sou o professor Williams, fico contente de ter recebido esse convite para falar com vocês sobre a alimentação, seus impactos e aproveitar esse tempo aí de aprendizagem. Muito obrigado. Bom, nós escolhemos esse assunto porque, ultimamente, após a pandemia da Covid-19, houve uma crescente nos casos de insegurança alimentar. Mais de metade das famílias que residem aqui no Brasil, durante o período da pandemia, passaram por algum tipo de nível de insegurança alimentar. E é importante comentar sobre, né? Tanto que atingiu 36%, né, da população brasileira. Exatamente. Bom, a insegurança alimentar, ela se refere à situação em que um país ou uma população não tem acesso adequado à alimentação, seja ela por não conseguir os alimentos necessários para que, né, essa pessoa consiga se desenvolver e se alimentar corretamente, ou pela substituição desses alimentos por alguns menos Nutritivos. exatamente. Bom, a insegurança alimentar ela pode ser gerada por várias variáveis, como as econômicas, políticas, sociais, climáticas e Com muitos fatores, né, de influência. exatamente. Bom, como já dissemos, houve uma crescente da insegurança alimentar da pandemia e um estudo feito pela Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília, constatou que cerca de metade dos domicílios aqui no Brasil, mais precisamente 59,4%, se encontraram em situação de segurança alimentar durante a pandemia da Covid-19. A pandemia foi um fator crucial para aumentar ainda mais a situação que antes já era extremamente preocupante. E a falta de políticas sociais aplicadas faz com que isso seja ainda maior, né? Bom, Existem também alguns níveis, né, de insegurança alimentar, que é leve, moderado e grave, assim. exatamente. O nível de insegurança alimentar, falando, né, sobre os níveis de insegurança alimentar, tem o primeiro, como a Nicole disse, que se refere àquelas pessoas que deixam de comprar alguns alimentos, né, que podiam antes. O segundo nível, ele se refere àquelas pessoas que têm que fazer substituições dentro da sua pirâmide alimentar. Como, por exemplo, trocar alguma carne, por exemplo, por um embutido, né, que são de sais, que acaba prejudicando a saúde da pessoa. E, desculpa, interromper. Hoje em dia, também, com o surgimento das indústrias assim, de fast food, alimentos ultraprocessados, salgadinhos, isso tem ficado bem pior. Até para as crianças, inclusive, que são as maiores vítimas, porque afeta bastante o desenvolvimento cognitivo e físico, pode afetar a puberdade, né? O crescimento ósseo, e também deixa mais propenso a desenvolver doenças, né? Como inclusive a Covid-19. Então, eu só queria acrescentar que, como a Mariana disse, das crianças, os mais afetados são as gestantes, as crianças e os idosos. Né? Exatamente. E o terceiro nível de insegurança alimentar se refere àquelas pessoas que deixam de fazer alguma das refeições do dia ou acabam não tendo nenhuma, né? Bom, quanto aos lugares onde a insegurança alimentar está bem presente, nós podemos ver que ela está
norte, em umas regiões assim, mais afastadas e, inclusive, dentro de periferias também é um cenário bem comum. Inclusive, nós vimos vários projetos, né, durante o período em que estivemos reclusos em casa, de tentativas de assistências, né, esses lugares que acabam sendo prejudicados por fatores como esses. O Nordeste é o que mais sofre, justamente pela falta de saneamento básico e por questões de falta de condições adequadas mesmo, né? Moradia e Sobre o desenvolvimento, é importante também a gente falar sobre o desenvolvimento, né, já que nós estamos aqui tocando aonde ela atinge, é importante também falar como ela atinge. Nós gostaríamos que você pudesse falar um pouquinho para nós, com toda a sua experiência, né, com todo o seu conhecimento acerca do assunto, em como ela afeta o desenvolvimento dos jovens, das pessoas que acabam vivendo. Vocês foram muito gentis, né? Como especialista, mas a gente na área da educação física, né? A gente estuda assim um pouco, e até mesmo aqui na aula, né? Durante a pandemia. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, pelo projeto do professor desenvolvido em sala de aula, o professor Francisco, né? O professor Chico, a presença da coordenadora aqui participando, assistindo a atividade, e de vocês que estão desenvolvendo essa bela mesa aqui de conversa, bem bacana, preparando um material bem legal. Fico feliz assim, por estar contribuindo aí, tentar contribuir com vocês. Bom, sobre o desenvolvimento, e aí vocês vão organizando o tempo aí para a gente estar bem objetivo. Mas sobre o desenvolvimento, né, um dos pensamentos quando eu fiz alguns estudos na pandemia para aplicar as aulas, né, nós fizemos na plataforma Teams, e conseguimos, penso que desenvolvemos um material interessante. Eu recorri a colegas da nutrição, então consegui me preparar dentro do olhar da pandemia. Então, o olhar da pandemia, pensando no desenvolvimento do aluno, do estudante e das pessoas, né? Todas as pessoas podiam compartilhar sempre em casa, o aluno, né, com os familiares. Esse foi o meu pensamento. Então, o desenvolvimento ali era de gerar uma orientação mínima sobre os produtos sendo consumido, que me traz uma satisfação. Primeiro, no sabor, que né, a gente consome, mas como que a gente aprende a ter uma boa lembrança, né, daquilo? Né? Então, a infância é o primeiro ponto. Não tem como você ter memória alimentar, memória de movimento, memória sobre escrever. Você vai aprendendo, né, desde o nascimento. E aí, quem te oferece isso? Como é a oferta? Então, chegar na pandemia na fase de adolescente, adulto, já foi mais o seu gosto, né? Então, a orientação sobre quais produtos dentro desse gosto, dentro dessas minhas preferências alimentares, o que a gente pode estar ali trabalhando. Então, o que a gente tem hoje é o mundo capitalista, e o mundo se desenvolveu a partir da guerra, etc. e tal, nos produtos enlatados que a gente tem ali industrializado. E aí a gente divide ele, né, em qualidades e também menos qualidade. Numa rotina alimentar da sociedade, a gente encontra os produtos que são in natura, que devem ser consumidos por todos o tempo todo. E aí depois nós temos os minimamente industrializados, que foram um pouco trabalhados na indústria, algum formato, trabalho em casa. Aí tem os processados e ultraprocessados, que a gente pode dar exemplo da salsicha, hambúrgueres, né? E também os nuggets e os alimentos nesse sentido. Então, eu tenho uma frase que eu aprendi até fazendo um estudo sobre sustentabilidade, e aí o que a educação física podia contribuir, que é descascar mais e desembalar menos. Eu aprendi isso na sustentabilidade. Eu acho que esse é o formato para desenvolver, né? Então, o alimento que você descasca, que você abre ali,
e você consome no pegar, igual uma maçã, uma pera, né? Alimentos bem bacanas, uma uva, você pega e consome, claro. Inclusive, foi o Lava. trabalho que o senhor passou, né, para nós ano passado, e hoje, novamente, foi o primeiro que a gente viu uma exposição na quadra. Exatamente. Isso, a gente trabalha com a tema geral feira, né? Mas tem esse subitem aí que é descascar mais, desembalar menos, que eu achei assim, formidável para várias situações, né? Tanto para a sustentabilidade quanto para a alimentação. Então, esse ponto ainda que tentando definir aqui a estratégia para o desenvolvimento corporal melhorado, né, mais organizado por conta do alimento, mais forte, uma estrutura óssea, muscular da pele, ter uma pele mais gostosa, saudável, a cor da pele, a proteção, unhas, cabelo, tudo isso vem por conta do alimento. E também um bom sono, porque você se alimenta bem, quais os alimentos que proporcionam você ter uma qualidade. Mas isso é durante um período, não adianta você comer hoje um produto maracujá e o dia inteiro bolo, tomar um suco, ainda que adiciona. Não é só isso que vai resolver, porque nós somos hoje, temos aqui 16 anos, eu gostei de falar isso, temos aqui 16 anos, e a gente consumiu durante esse período todo, de 0 a 16, os alimentos, não comemos bem, etc. e tal. E aí você não tem uma qualidade alimentar durante todo esse período. Então, o que eu faço para viver bem, penso eu, né? Porque um dia feliz, de festa, de desenvolvimento da família, alegria dos amigos, e você sai para celebrar, e você vai consumir uma pizza, tomar um refrigerante, não é isso que vai afetar você. Mas às vezes até a proporção, como tem vários itens aqui que a gente vai diante do tema aqui discorrendo, a questão econômica, a questão da alegria, da satisfação pessoal, porque é a nossa vida econômica, a nossa vida alimentar é uma vida só, é vida. E aí você vive esse tempo, aí você tem um dia feliz, alegre, vai comemorar, vai consumir um bolo cheio de guloseimas, cheio de coisas que não são tão de qualidade, mas não é esse dia que vai definir você ser uma pessoa que consome produtos bons ou produtos não tão bons. Até porque o importante é não ter fome no primeiro momento. Uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e chega lá em casa ou no lugar que ela vai conseguir se alimentar, tem as comidas, né, que são ultraprocessadas e ela vai ficar assassinada. Então, o desenvolvimento primeiro ali é não ter fome. Mas a gente consegue tirar os produtos que a gente pode chamar os preços mais altos, preços baixos. Se você, eu estou usando bastante nuggets, né, que é bem comum a rotina das famílias, eu vejo, né, a gente participa. E aí você conseguiria suprir, por exemplo, nuggets por ovos cozido, até mesmo que frito na gordura, no óleo, mas ele tem menos, ele é mais de maior qualidade do que o também nuggets. uma coisa muito radical, né? Você vai mudando aos poucos, vai se adaptando. Isso, claro. Ou então, na verdade, a gente não vai nem consumindo desde a infância, né? Mas como hoje nós já somos os consumidores, aí a gente tem que ir largando. Então, quando a gente larga um item que é de rápido preparo, aí você deixa de comprar esse e você compra o outro. Você deixa de comprar refrigerante e compra laranja para fazer um suco. Então, quer dizer, o preço do refrigerante você não vai ter esse custo. Você vai ter um custo aqui, mas é mais alto, mas ele tem mais qualidade e mais tempo de saciedade, que é isso que diferencia do desenvolvimento. Né? Penso que nesse primeiro item de desenvolvimento, se vocês quiserem acrescentar algo. Bom, eu ia dizer que nessa parte do desenvolvimento, né, também tem além disso, né, da parte física, óssea, e também a parte do desenvolvimento cognitivo. E é importante termos isso aqui também, porque uma boa alimentação, ou uma má alimentação, impacta também no aumento dos pontos. Se o aluno não se alimenta bem, como que ele vai fazer um bom trabalho, por exemplo, na escola, né? Nosso cérebro consome calorias e nós precisamos manter o nosso cérebro bem também. E se isso acontece, né, também tem essa parte do desenvolvimento, a gente pode acabar esquecendo as coisas, a associação de fatos acaba sendo ruim pela falta de nutrientes, né? É isso que eu queria acrescentar aqui também do desenvolvimento cognitivo.
Eu queria acrescentar também uma coisa que o professor falou, né, sobre isso da infância, de você ter que aprender a se alimentar melhor, né? Que foi o que aconteceu comigo, na verdade, que quando eu era menor, eu me alimentava muito mal, assim, né? Era realmente uma tentação, assim, doce, salgado, essas coisas, eles muito nutritivos. Só que na adolescência, né, eu adquiri anemia. E aí nisso eu tive que aprender a me alimentar melhor. E não foi do dia para a noite, né? Eu tive que ir lá comprando fruta, comendo. E eu te posso dizer que eu estou melhor, né? Fiz exame de sangue e tudo mais, e estou bem agora. Mas é assim, uma questão que eu não estava percebendo que estava acontecendo. Assim, foi do nada, eu comecei a passar mal e descobri que eu estava com anemia. E foi uma falta assim pra mim, porque na escola mesmo eu vinha muito fraca, sabe? Não conseguia fazer as coisas direito. Isso entra na parte de isso que você falou da anemia, né, são alguns dos impactos, dos distúrbios que essa falta de uma alimentação correta pode acabar gerando no sono, né, exatamente. Com anemia, perda de massa muscular e gordura, desprendimento e perda do cabelo, a depressão, as alterações corporais, imunológicas, que também é um fato muito importante, visto que ainda não saímos da pandemia, né? A Covid-19 ainda existe, e com uma má alimentação, isso pode fazer com que você tenha uma facilidade maior, uma propensão maior a pegar essa doença. Fica com a imunidade baixa, né? Igual a Nicole trouxe. A alimentação, ela deve ser uma orientação escolar desde a infância, né? Nós temos que ir assim como a financeira, porque vai fazer você perceber a questão da entrada e as compras, né, do acesso aos alimentos. Ah, esse é mais alto, mas ele tem uma, uma, uma satisfação e um tempo, ele, igual os atletas, o pessoal que frequenta a sala de musculação. Muitos não conhecem por que se consome, né? Uma história muito bacana de que eu me alimento muito de batata doce, de frango, depois dos treinos. Por quê? Porque ele permanece mais tempo no corpo, diferente da batata comum, com o nome batata asterix ou lavada, é que a batata doce ela permanece mais tempo, mas elas têm a mesma energia, né? Mas é que ela te dá um nível de saciedade por um período maior. Então, os dois fazem com que você aumente, no caso, a massa muscular. Então, é importante a gente entender isso. E as guloseimas, elas são feitas pela indústria para realmente atiçar o paladar. Elas são saborosas mesmo, porque ela lembra, e aí a gente fala do aspecto cognitivo, porque ela aguça o cérebro. Eu falo isso nas aulas, né? Talvez vocês vão recordar. O cérebro ele é preguiçoso, ele precisa ser treinado. Então você vai consumir berinjela e aí tem um sabor e aí a gente cresce na sociedade vendo que o pessoal não gosta de berinjela, não gosta de jiló e não gosta de quiabo. Então o primeiro impacto é o visual, não tem como você se alimentar. E aí você pega um pacote de M&M, um bolo lá super bonito. Hoje os confeiteiros arrasam. Você pega os salgados das lojas. E aí você pega uma berinjela, um jiló, e claro que as pessoas que preparam também podem preparar com muita beleza, que vai te fazer. Mas se a oferta ela é bem menor, a gente chega no supermercado, a gente não vê berinjela, jiló e quiabo na entrada do caixa. O que a gente vê? M&M, batom, Kit Kat, Fini, Trident, tá. E aí as crianças entram ali e vai consumindo. E o pai, então veja que o ciclo ele é muito duro para as pessoas, para os pais dizerem não o tempo todo, para as crianças ficarem o tempo todo desejosas daquilo que as crianças... E aí vai crescendo um adolescente com o limite, ou aí já entra outros fatores, né? Fatores da casa, como que o pai educa ou não educa, mas a gente não... É complicado fazer isso, né? Então a casa já tem que estar organizada numa rotina de alimentos, etc. Veja que a gente vai falando e vocês citam, né, no trabalho de vocês os fatores. Eu vou até encontrar aqui para ficar bem frisado de maneira correta. Aqui os fatores econômicos, vocês citam os fatores sociais, impactos aqui, a insegurança,
E isso contribui ou não para cada família poder... Eu tinha visto há pouco aqui no item de vocês, Coisa também, que é uma mas alternativa. Plantar em casa também as coisas. Minha mãe mesmo, ela tem várias plantinhas lá, a gente sempre faz chá natural. Na minha antiga casa a gente tinha um pé de mamão, hoje em dia a gente tem um pé de maçã. muito Então bom. ela foi me ensinando assim, realmente aos poucos, a me alimentar melhor com essas coisas naturais. Que bacana, sua mãe está de parabéns, hein? Mas tem muitas famílias que por ter uma renda, e hoje, né, eu tenho 41 anos e é uma realidade de muitas famílias e colegas meus e a sociedade, uma coisa dos pais, dos responsáveis da casa e que contribuem com a grana, é dar para as crianças e para os mais novos aquilo que nós não tivemos. Então, né, hoje o poder de compra é diferente de 20 anos atrás até 30. Bastante diferente. As pessoas têm acesso à compra, ainda que difícil e tal, mas a compra ela é mais facilitada, né? Sempre complexo, né, discutir a sociedade. Então, a gente acaba dando, por exemplo, muitos embalados, porque nós não tivemos, e aí acaba não criando ali uma diariamente, né? E a rotina é dura. As pessoas saem de manhã, não se alimentam, e volta, né? Na minha família, por exemplo, meus pais sempre acostumaram assim, eu e minhas irmãs a se alimentar assim, com vegetais. Tanto é que eu e minha irmã, a gente gosta muito de salada, brócolis, essas coisas. Então, tipo, eu acho que pode ser sim uma coisa que você ensina a criança. Assim. Às vezes pode acontecer dela não gostar, né? Mas tipo, eu acho que tem como você ensinar que coisas saudáveis podem ser gostosas, você pode saborear. Assim. Tanto é que por exemplo, no dia que a gente veio para a exposição, tinha um stand apresentando um brigadeiro sem alternativo, né? Tinha uns ingredientes que foram substituídos por alternativas mais saudáveis. Por exemplo, você pode continuar comendo brigadeiro, mas vai ser menos prejudicial. E como o senhor estava falando, né, justamente essa questão dos pais quererem dar o que eles não tiveram dos seus filhos, seus guloseimas, isso prejudica no crescimento físico da criança, né? Então, é um dos distúrbios nutricionais, né? Diminuição ou interrupção do crescimento da criança. Exatamente. E como é para você, enquanto, assim, além de um adulto, né, ter toda a sua experiência enquanto adulto, também está essa área relacionada à saúde, que é a da educação física, vendo a trajetória que tivemos fazendo para poder tentar erradicar essa questão da insegurança alimentar, ou pelo menos amenizar ela, né? Minha humilde visão, não, porque é uma coisa muito complexa, né? De segurança alimentar. A gente já discutiu aqui, tipo, tentando definir o que é alimentar bem, se alimentar bem, quais os produtos oferecidos, né? E a insegurança, né? Como diminuir os impactos, né? Como diminuir os impactos, os distúrbios causados. Então, a gente sabe que se alimentar o tempo todo com aquilo, o pai sabe, a mãe, né, que são as primeiras pessoas que vai trazer para as crianças, e criando essa memória positiva de se alimentar com produtos bons, né? Mas tem a rotina, da vida, né? Os pais não estão em casa de manhã o tempo todo para cuidar da criança, todas as famílias, e ainda que o poder, o nível da família, mas não é nem a questão de comprar, mas é o fato de estar em casa cuidando da criança para inserir isso. Mesmo que seja uma família que tenha poder de compra, empresário e tal, ele sai para trabalhar. Então a gente não fica com as crianças. Então isso é uma complexidade. Então as escolas, as creches, os centros sociais de assistência no primeiro momento têm que fazer isso, porque é onde eles ficam mais tempo aprendendo. A casa, ela vai contribuir na rotina diária, social, mas o incentivo, e a gente acaba não estando muito forte dentro da escola. A escola tem que fazer, é uma extensão da casa.
né? Então não adianta a escola só fazer na primeira infância. Hoje as crianças, eu trabalho no infantil particular, e as crianças levam caixinhas e enlatados e os tudo de plástico. Por quê? Porque os pais não têm tempo de preparar um belo bolo em casa e trazer um suco logo cedo e colocar numa garrafinha bacana para a criança poder levar para a escola. Ou as escolas municipais, que é do setor público também, ainda que ofereçam uma maçã, um alface, mas a realidade não é total, né? Não é sempre uma comida, porque a demanda é grande, enfim. Então, como diminuir o impacto? A escola, no primeiro momento, ensinar essas pessoas, e elas serão adultos amanhã que vão transmitir esse conhecimento de se alimentar bem. E não ser só uma aula, 2 aulas, tem que ser 1 ano, e aí a criança vai para o outro ano, porque são 11 anos de escola, ensino básico, e aí depois ele vai virar um adolescente, um jovem adulto, e vai continuar esse processo. Então é muito bom, né? A gente ter uma resposta única, ensinar, né? Ensinar e dar exemplo, porque não tem outro caminho. E aí você vai parar a indústria alimentar, outras pessoas vão ser mandadas embora. Aí a gente vai ter outro problema, né? As pessoas passando fome por conta que vão parar de produzir os produtos ruins. Então, assim, quando foi criado os enlatados? Na guerra, né? Para poder mandar para os soldados, etc. E tal. Então, é importante discutir isso que vocês trouxeram, mas é muito complexo, né? Pensando na sociedade. Se a gente vai dar uma resposta aqui só fazendo na nossa escola, no nosso campo, a gente consegue ali mensurar e trazer ali uma melhora. Mas quando você pensa na sociedade como um todo, Brasil, ou São Paulo, e se você ampliar para o mundo, aí a demanda é enorme, a discussão, né? Porque pode vender, mas não pode falar que o produto é mau. Então vai ficar muito estranho, né? Isso que você falou sobre a participação da escola na alimentação dos alunos é muito importante, né? Que tem algumas crianças que elas acabam indo para a escola somente para poder se alimentar. Então, acaba que a escola ela é um agente fundamental na alimentação das crianças, principalmente daquelas que não têm algo para poder comer em casa. A gente fala sobre o nível, né, da alimentação, uma boa alimentação dentro das escolas, mas acaba que tem para algumas pessoas. Para casa, né? É importante a gente discutir sobre isso, porque é verdade, a escola ela deveria ter uma alimentação adequada para todo mundo, porque, como eu falei, né, desculpa repetir tantas vezes, mas é que realmente a escola é muito importante na alimentação. A escola é a extensão da casa, né? Desde a infância, né? Às vezes o aluno só tem aquela refeição que ele faz na escola, né? Exatamente. Ele vai para a escola só para comer. Isso é bem recorrente, na verdade, né? Por exemplo, quando eu estava no 8º ano, tinha muitos colegas meus que vinham para a escola somente para poder comer. E também tinha um horário, né? Tinha uma refeição quando chegava, uma refeição no meio das aulas e no finalzinho. Aí tinha alguns alunos que pegavam aquele lanche que tinha no começo, guardava a sobremesa do almoço e depois ia para casa trazendo um pouquinho para poder comer mais tarde e às vezes até para os irmãos. Então é muito importante a gente tocar nessa questão da escola como a gente é importante no combate também, né? Falando sobre o combate, nós tivemos algumas políticas tomadas durante o período da pandemia, que foi, por exemplo, o auxílio emergencial, que eles davam ajudar as pessoas, né, dando mais ou menos o valor de R$600. 600 a 1.200. Isso, se fosse uma família, né? Se fosse uma edição. Exatamente. Medidas como essa que tentaram diminuir esse problema. Teve também a iniciativa do Lecard, que foi um cartãozinho que dava, por exemplo, se eu não me engano, R$54 por mês para que os alunos se alimentassem. E mesmo que essas políticas não tenham funcionado 100% da forma como deveriam, né? Tinha gente que não conseguia sacar o auxílio, R$54
por mês não alimenta todas as crianças, né? Sem contar que a inflação estava extremamente alta, ainda está bem inflacionada as coisas, então R$ 54 não comprava muita coisa. É uma ajuda, mas infelizmente É, Nós tivemos também algumas escolas, pelo menos aqui em Mongaguá, que tomaram a iniciativa de entregar a cesta básica por aluno, justamente para ajudar as famílias, né? Então, se você tivesse 2 filhos na escola, seus 2 filhos teriam direito a uma cesta básica cada. é importante, né? Nossa, todo mundo, social, coletivo, na verdade, né, estava tentando, né, está, né, tentando resolver este problema. Sim, exatamente. Porque difícil vocês. Eu vejo aqui, ó, ainda isso que vocês falaram, a oferta do Estado, né, em oferecer ali por conta da pandemia. E aí a insegurança alimentar ela já vinha antes da pandemia, né? A educação das pessoas de consumo, né? Aí ter ali a pandemia é um fator, e como foi empregado, trazer alimentos para as pessoas, aproximar, porque a renda ficou parada, não teve nenhuma, diminuiu, isso foi um fator ímpar, né? No mundo, não foi só o Brasil que sofreu essa dificuldade. E aí, enfim, a gente volta para a questão de descascar mais e desembalar menos. Se alimentar na pandemia já era suficiente, né, para qualquer pessoa que estava ali sem nada. Mas se nós tivéssemos, enquanto país e no mundo, essa questão sustentável da alimentação, aí, né, esquecendo a parte organizacional, as pessoas já talvez a gente teria uma horta em casa, teríamos na família, ou então veja que a inteligência da pessoa, aquela família que já tem uma outra rotina, né? A estrutura da casa. Hoje a gente tem muito prédio, então você pega as metrópoles, as cidades, tudo cheio de prédio, então ninguém tem uma hortinha igual a Nicole trouxe para nós que tem ali, a casa dela, que maravilha, né? Parabéns para a mãe dela. E aí a gente consegue pôr lá. Então isso também ia ajudar até pela elevação, né, desenvolvimento cognitivo, mental, a distração, né, quando você está mexendo ali na horta, mexendo na terra, né, tem um termo em inglês, vocês me corrijam, que hand-eat, que é sentir, né, sentir o alimento, ainda que o pé da letra seja comer com a mão, mas é o ato de você sentir o produto, de sentir o alimento. Então, a sensação. Então, quando você planta, igual lá no campo, na fazenda, no sítio, a pessoa vive melhor e tal, porque a satisfação de plantar e depois colher aquele alimento. Né, hoje a gente tem muita gente que tem vários nomes, né? Vegano, e não come carne, não come isso, não come aquilo. E as pessoas cuidam lá e tem mais ainda essa dificuldade, porque cuida do galo, da galinha, do bode, do boi, da vaca, e também tem que fazer o seu consumo, né? Então, veja, mas isso faz parte do ciclo, né, alimentar e tal, e as pessoas fazem sua escolha e podem consumir, desde que supra a sua necessidade, não é um problema, mas veja, pessoa do campo, o que cuida lá dos animais, ele vai sacrificar para fazer o consumo, ou para ele próprio, porque também ele vai, mas também para vender para o resto da sociedade. Então, esse saber como faz também te traz uma qualidade. Você fala, nossa, que legal, eu plantei aqui, a cenoura cresceu, vou comer uma bela salada que eu mesmo confeccionei, eu preparei desde o começo, tal, vou fazer o bolo, né, a farinha de mandioca, você plantou mandioca, aí você colhe, depois você prepara uma farinha, você já tiver essa experiência? Foi lá na granja, colheu, pegou os ovos da galinha, né, e você mesmo, ou retirou o leite da vaca, então tudo esse processo, veja, a gente chega nos centros urbanos, cheio de prédio, não dá para fazer isso, né? E aí a gente tem que educar de que forma? Então, é bem importante isso que a gente está falando aqui, e não fique só aqui, né? Que a gente consiga dar
segmento para nossas casas, para outras pessoas, ao mínimo, para poder avançar, né? Inclusive, esse fato aí, né, de você ter uma hortinha em casa é um dos meios dos quais poderiam ser incentivados para diminuir a insegurança alimentar, né? A agricultura familiar ali poderia ser um dos meios para você diminuir isso. Também tem o fato de que o Brasil ele consegue alimentar mais de 1 milhão para fora, né? Ele não consegue dar conta dos que estão aqui dentro, que é bem menos do que ele alimenta lá fora. O Brasil exporta bastante, exporta demais e importa de menos. Então, talvez ele devesse que não falta o que é alimento. Ele deveria Não olhar mais falta para alimento, si terra boa. mesmo, né? Ficar olhando para fora, exportando demais e acaba que as pessoas que estão aqui dentro acabam sendo impactadas por isso, com altos preços e a escassez Dos disso. produtos. Exatamente. Muito bem colocado. A gente precisa de uma educação social melhor, políticas públicas que valorizem tudo isso. Não é de hoje, porque se chegou hoje, não foi hoje, né? Nossos avós já vinham, né, nessa, vamos fazer isso, vamos e tal, e aí a gente tem o cenário atual, vivemos um desafio enorme por conta de ter alimento mesmo, com a renda das pessoas, e essa, tem escolas, né, e se paga para colocar as crianças nas escolas, adolescentes, que tem esse tipo de educação. E é alto, e as crianças brincam desde a infância, na horta, no jardim, e prepara o alimento. Até a escola pública também incentiva ali aquela ainda brincadeira do feijão com algodão para ver como é o desenvolvimento. Outras tentativas um dia de festa, né, mas não é algo diário, semanal e anual que a criança faz na primeira entrada no primeiro ano, no pré, e vai para o segundo, e continua, e vai para o terceiro, e vai para o quarto, que aí vira algo comum, né? Então essa política ela é muito extensa e a gente precisa ter uma generosidade por parte de todos, né? Do setor escolar, do setor das políticas municipais e aí no caso estadual e federal. E desejo, né, de fazer com que as coisas sejam melhores, né? Isso aí. Você gostaria de colocar mais algo para poder concluir? Como você concluiria este assunto? Eu concluí. Vocês foram muito atentas aí, se prepararam bem para esse momento. Eu posso concluir só agradecendo. Espero ter sido oferecer para vocês aí o que eu tinha de maneira adequada, né? Foi legal nosso bate-papo, a gente avança, né, enquanto cidadão, não só professor e aluno, porque esse alimentar é da vida, né? Não é igual um estudo acadêmico, que você vai fazer aqui atividade, entrega e tira uma menção. A alimentação a gente vai se alimentar, né, para sempre, e aproveitar isso aqui que a gente aprendeu agora, né? Então, eu gosto de usar o termo estudar com sabor, né? E aí, quando a gente aprende, a gente cria memória. E aí a gente usa aquilo, né? E é sempre saboroso, nossa, gostoso hoje no dia. Então, alimentar faz parte. Todas as reuniões familiares e de amigos, as confraternizações, ela vem com o quê? Sempre regada a bons alimentos, a gente faz aquela mesa gostosa, aquele banquete, sempre muito bom, né? Então, que a gente possa consumir melhor. Eu só agradeço vocês aí de pensarem que eu podia contribuir. Muito A gente agradece por você ter aceitado esse convite. satisfeito, obrigado e vamos em frente aí, se alimentar bem. Isso. Esse foi o nosso episódio sobre insegurança alimentar. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.